Bom, eu encontro muitas pessoas que querem ou fazem de tudo para seguir os mandamentos de Deus, para agradar a Deus. Algumas fazem para realmente agradar a Deus, outras fazem porque querem se livrar do inferno, outras fazem porque querem conseguir salvação, galardão, uma bênção de Deus, enfim. Cada um tem o seu porquê de seguir os mandamentos. O fato é que muitas pessoas querem seguir os mandamentos de Deus. E pensando nisso, eu lembrei da reflexão de Jesus com uma certa pessoa, quando essa pessoa chegou para Jesus, lá em Mateus capítulo 22, no versículo 36, ele chegou e disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí, respondendo Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a ti mesmo. Se você pegar os 10 mandamentos de Moisés, você vai ver uma divisão em honrar a Deus e o próximo. A relação com Deus e com o próximo. Uma relação vertical e uma relação horizontal. E o resumo é esse: ame a Deus e ame ao próximo. Bom, pare aqui um pouquinho. Agora eu vou para o texto aqui. Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo com que pagar, perdoou-lhes ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: tenho por mim que é aquele que devia mais. E Jesus disse: julgaste bem. 45. Não me desse ósculo, mas esta entrou e não me tem cessado de beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Bom, você conhece o texto já da mulher que ungiu os pés de Jesus. Quando nós falamos sobre adoração, e nos 10 mandamentos a gente tem ali Moisés escrevendo segundo a ordem de Deus: olha, não adorarás outros deuses, somente a ele servirás. Nós vemos que muitos rituais no Antigo Testamento foram criados para se adorar a Deus. Até porque muitos rituais eram criados para adorar muitos outros deuses, muitas outras figuras e objetos, etc. E segue-se isso até nós entrarmos aqui com Jesus. Rituais e rituais eram feitos, locais específicos eram determinados, tinha tabernáculo, tinha o templo, etc. e tal. Mas quando Jesus vem, Jesus muda a perspectiva de tudo isso, e Jesus agora dá um sentido novo a tudo isso. Por isso que é uma nova aliança. Se fosse para continuar fazendo o que se fazia antes, não precisava de nova aliança, mantinha-se a antiga aliança. É muito simples, né? Mas parece que é complexo para algumas pessoas. Então, essa mulher entra na casa do fariseu, ela invade a casa dos fariseus, ela fica sabendo que Jesus está ali, invade a casa do fariseu, ela corre o risco, ela poderia ser presa, expulsa, poderia apanhar, poderia sofrer grandes consequências por invadir a casa daquele homem. O fariseu era uma pessoa conceituada na sociedade, com autoridade diante daquela sociedade judaica. Mas ela invade isso, corre todos os riscos e se lança aos pés de Jesus. Nesse texto aqui de Lucas 7, não é falado o nome dela, nós não sabemos o nome dela nesse texto.
Nós não sabemos o que ela fazia exatamente. Fala que era uma pecadora, mas era o quê? Que tipo de pecadora, né? Quando fala que uma mulher é pecadora, todo mundo já pensa que era prostituta, né? Não é bem assim. Mas ela vai e se lança aos pés de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus, beija, enxuga com os cabelos, quer dizer, pega o cabelo que era a honra da mulher, coloca aos pés de Jesus e tal. Quer dizer, ela adora Jesus. Por que eu estou falando que ela adorou Jesus? Sabe o que significa adorar? Se você pegar e até no Google, se você pegar, você vai ver adoração. A origem latina adora deriva do verbo adorare, que significa amar excessivamente, amar intensamente. E aqui Jesus fala que depois, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então ela adora Jesus aqui, porque ela ama excessivamente e não dá para entender que alguém ama excessivamente se não houver demonstração. Amor não se fala, amor se demonstra. Eu costumo dizer que só dá para amar amando, não dá para amar falando, só dá para amar amando mesmo, né? No exercício desse verbo. O que tudo isso tem a ver? Vamos lá, primeiro, vamos ligar tudo isso agora. Primeiro, lembrando que eu estou fazendo essa reflexão aqui interna comigo e estou compartilhando com vocês agora, não tem nada preparado especificamente sobre isso. Mas primeiro, nós ficamos muito ligados, ou o ser humano fica muito ligado num lugar específico, fica muito ligado num ritual específico, numa regra específica, e esquece que a adoração tem a ver com esse amor intenso que nós damos a Deus. E não com o cumprimento de uma regra ou outra, ou ir a um lugar ou outro de maneira específica. Eu fico me questionando às vezes, será que eu estou amando, adorando a Deus? Porque se eu acredito que nos 10 mandamentos eu não devo adorar outros deuses, somente a Deus, mas será que eu estou adorando a Deus? O fato de eu não fazer romaria para Fátima, para Aparecida do Norte, para o Círio de Nazaré, me torna um adorador de Deus? Me torna alguém que vive com Deus? O fato de eu não fazer, o fato de eu não errar me torna alguém que faz o certo? O fato de eu não viver em pecado me torna uma pessoa santa? Será? O fato de eu não estar odiando as pessoas me torna alguém que ama as pessoas? Parece que é essa comparação que a gente faz às vezes, o nivelamento por baixo. Então eu quero chamar sua atenção para que hoje você reflita sobre que tipo de pessoa e de relação você tem com Deus. Que tipo de pessoa você está se tornando e que tipo de relação você tem com Deus. É uma relação onde você evita fazer o errado ou você tem prazer em fazer o que é correto? É uma relação que você tenta evitar o contato com o diabo ou se aproximar de Deus? Que tipo de relação? Você está conseguindo compreender? Qual é o tipo de relação que você está desenvolvendo com Deus? Você é um adorador de Deus ou de outras coisas? Porque se você é uma pessoa que gosta e quer seguir os mandamentos, amar excessivamente é o primeiro e maior. Adorar a Deus, quer dizer, com toda a força, com todo entendimento, com tudo que eu sou. Segundo ponto é que não existe um lugar específico para se adorar a Deus ou para amar a Deus, senão o lugar que eu estou. Porque na continuação desse amar a Deus, Jesus poderia falar assim, o grande mandamento? Beleza, o grande mandamento é simples, né? Você ama a Deus. Pronto, ama a Deus. Mas Jesus não termina aí, ele fala, ame a Deus, mas ame ao próximo. Conviva, se relacione.
E eu percebo uma igreja hoje que se dedica muito à construção dos seus templos, à construção das suas estruturas, à manutenção dos seus dogmas, à vivência da sua rotina, ou não é nem rotina, né, mas a sua agenda, e não se ocupa na relação com o outro, com o próximo. A gente estava conversando ontem, batendo um papo legal e tal, ontem na casa dos meus pais, a respeito um pouco de algumas coisas que eu falei aqui. E uma das questões que eu levantei é: tem um grupo de irmãos que aqui na cidade que eles viajam, vão para outra cidade para ir numa igreja em outra cidade. E a pergunta que eu sempre fiz, faz mais de um ano que eu pergunto para esses irmãos aí: por que vocês não conseguem se reunir aqui entre vocês? Não, porque aqui não tem a igreja está lá e tal. Mas não, vocês estão aqui. Vocês têm que viajar para ir num galpão, para então lá entender que vocês não conseguem se conviver aqui, não conseguem se relacionar aqui, não conseguem visitar a casa um do outro aqui, não conseguem ter nenhum tipo de relevância na própria cidade, nada e tal. Aí agora vão fazer um templo aqui e tudo, talvez eu até vá lá para conhecer depois, mas estão fazendo um templo aqui, tá? Agora vai ter igreja. Aí sabe o que acontece? Aí eu tenho certeza que eu vou lá para conhecer, se eu for lá para conhecer, e eu vou ouvir coisas sobre viver em comunhão, sobre amar os nossos irmãos, somos corpo e tal. Mas se não tem o templo, não tem amar, não tem adoração. Essa mulher não foi no templo para adorar. É isso que eu estou querendo dizer. Essa mulher não foi no templo para adorar, ela foi onde Jesus estava. Aonde Jesus está, aí há um altar de adoração. Aonde Jesus está, aí há um templo para adoração. Esse é o ponto. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque eu estou matutando aqui desde ontem sobre vários pensamentos. E vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Nosso devocional hoje é diferente de ontem, tá? Todo dia é diferente. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui, ou eu estou falando coisa de maluco? Eu tenho uma grande dificuldade de compreender, e isso não é agora que eu tenho essa dificuldade, faz mais de 20 anos que eu penso sobre o que eu vou dizer agora. Como é possível eu ter uma relação com Deus só em um momento específico? Não consigo entender muito essa parada, né? Agora é o momento de reverência, agora vamos rever. Puxa, se eu não conseguir fazer aqui na minha casa, se eu não conseguir ter um estilo de vida de adorador, como se diz, porque tem um pessoal que pensa ainda que adorar é cantar, né? Eu vou fazer uma série sobre adoração. Eu estou pensando aqui, acho que eu vou fazer uma série sobre adoração depois, às segundas-feiras, à noite, né? Tem pessoas que pensam que adorar é cantar. Eu gosto muito de música, todo momento, ouço vários tipos de música. Nenhuma delas é funk, tá? Pra deixar bem claro. Mas adoração não é cantar, adoração não é o momento, adoração não é uma situação específica, adoração não tem a ver com uma pessoa específica, um ritual específico. Adoração é um estilo de vida. João 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala assim: olha, chegou a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes o Pai procura. Primeiro é que se ele procura, porque não está fácil, né? Você não procura um negócio que está na sua frente, né? Você procura algo que está difícil de encontrar. Segundo, é que é esse tipo de relação que Deus tem com as pessoas, uma relação de adoração, né? De amor excessivo.
Entenda o seguinte, eu quero que pelo menos, no mínimo, você desmistifique hoje aqui o seguinte, ó, adoração não é isso aqui, ó, olha a adoração, ó, eu tô adorando a Deus. Não é isso. É uma relação de amor intenso com Deus. Isso é adoração. É deveria ser, né, um estilo de vida e não um ritual específico. Vamos adorar a Deus agora. Não. Vamos continuar, né? Vamos agora adorar, vamos continuar. Porque se a minha vida não for uma vida que demanda esse estilo de vida, se as pessoas aí fora não presenciarem uma vida diferente, acho que não vale a pena, né? Então quero deixar uma coisinha para você refletir hoje. Qual é o estilo de vida que você está tendo? Qual é o estilo de vida? Desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, qual é o estilo de vida? Uma vida de religioso, onde você tem momentos específicos e rituais que cumpre, e aí você procura respeitar ao máximo esses momentos e rituais. É uma forma. Outro estilo de vida, uma vida desregrada, de qualquer jeito, vai deixando uma vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vai levando, o que acontecer, aconteceu. Só vai respondendo às situações que acontecem. É o estilo de vida. Mas também pode ter um estilo de vida de adorador, uma pessoa que tem uma relação profunda de amor com Deus, intensa com Deus, onde você reflete Jesus na sua vida diária. Quer dizer que você não erra? Não quer dizer que você não erra. Mas quer dizer que a sua humanidade que erra, a humanidade pecadora, se submete a Deus em todos os momentos, inclusive aqueles que você erra. Ok? Então pare e reflita um pouquinho sobre isso. Essa mulher aqui, ela invade a casa do fariseu. Ela coloca suas emoções, ela cuida, né? Enxugando os pés de Jesus, ela demonstra carinho, ela renuncia, ela pega um vaso de alabastro. Você já viu um vaso de alabastro? Coloca para mim aqui, olha. Responda por gentileza. Agora é uma pergunta mesmo para você responder, não é retórica. Você já viu um vaso de alabastro? Quem já viu um vaso de alabastro? Coloca sim ou não. Já viu um vaso de alabastro? O Darwin já viu na minha casa? Espera aí. Isso aqui é um vaso de alabastro. Pesado. Isso aqui é um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra. Acho que a maioria não sabia disso, né? Eu pensava que alabastro é uma planta, uma coisa assim, né? É um vaso que coloca o alabastro. Não, alabastro é essa pedra aqui, ó. É dura. É linda. Olha só. Isso aqui é um vaso de alabastro. Essa mulher pega o vaso de alabastro e faz o que faz, né? Fez o que fez. Alabastro, alguns pensam que é o perfume, né? A base do perfume. Isso aqui é um alabastro. Bom, essa mulher faz tudo o que faz, ela fez tudo o que fez e entregou o que tinha para Jesus. E no final, Jesus reconhece isso como amor. Interessante, né? Porque ela não fala nada ali. Ela não falou assim, eu te amo, Jesus. Ó, Jesus, eu gosto muito de você, viu? Olha, eu te respeito. Oh, Jesus, eu te adoro. Ela não falou nada.
E Jesus entendeu que aquilo ali foi um ato enorme, intenso de amor. Em outras palavras, adoração. Era o melhor que ela possuía. É verdade, era o melhor que ela possuía. E qual é a nossa relação com Deus? Como é que tem sido a nossa relação com Deus? E será que a gente vai chegar nos 10K aqui hoje? Vai nada de curtida nessa plataforma aqui? Hoje está devagar. Eu fiquei reflexivo em relação a isso, ao estilo de vida que nós estamos tendo. Espero que hoje, nesse dia específico, você comece a pensar sobre o seu estilo de vida. E aí eu vou dar umas formas mais estratégicas para você fazer isso. Qual é o seu estilo de vida em 3 turnos, a sua vida? De manhã, tarde e à noite. Qual é o estilo de vida que você tem de manhã? Suas rotinas, o que você faz e tal. Nós estamos aqui, por exemplo, isso aqui faz parte da aquisição de um novo estilo de vida. A gente vir para cá de manhãzinha, tirar um tempinho, uns minutos, 20, 30, 40 minutos, que seja uma hora, para que a gente possa refletir. Você pega já de manhãzinha aí, ó, se você está no Brasil, você pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, sua caneta, anota algumas coisas. Quer dizer, você está dizendo para você mesmo e para Deus que você está interessado em melhorar, que você está interessado em crescer, em desenvolver, que você está interessado em se consertar naquilo que é necessário, quando você faz isso. Aí defina o seu estilo de vida à tarde. Como é que vai ser à tarde? Como é que vai ser à noite? Não é uma lista de regras, mas um estilo, uma forma de viver. Como é que você vai proceder? Vou te dar uma dica aqui, olha, espetacular para você tomar decisões. Porque estilo de vida tem a ver com tomada de decisões. Todo dia a gente toma decisões. Pense em 3 coisas. Primeiro, isso honra a Deus? Segundo, isso traz crescimento espiritual, emocional para você? Terceiro, isso ajuda o próximo? Se nenhuma dessas coisas aqui acontece, então é não. Ponto. Se essas coisas não acontecem, se isso traz benefício apenas material, por exemplo, a resposta é não. Se isso apenas afaga o seu orgulho próprio, a resposta é não. E por aí vai. Por quê? Porque eu decidi ser um adorador. Eu decidi amar a Deus intensamente e, consequentemente, o próximo. Relação vertical e horizontal. Essa é a ideia. Maravilha, meus queridos jogados. O povo tá falando um monte de coisas sobre a morte do Rina. O senhor tem algum pensamento? Pô, cara, ontem à noite tentei comentar alguma coisinha. Tava só no áudio, né, na live que a gente faz com a nossa equipe ontem. Mas eu tenho um pensamento. Eu tenho. Na segunda-feira, quando eu fiquei sabendo do acontecimento, cara, eu fiquei muito reflexivo. Muito reflexivo. Por 2 pontos. Primeiro, ele realmente deixou um legado. Não tenha dúvida. Ele deixou um legado. Legado é aquilo que você, quando sai, as pessoas continuam. Eu não sei se eu gosto do legado que ele deixou, né? Talvez eu não goste de muita coisa desse legado aí. Teologicamente, para mim, bola de neve é uma aberração. Teologicamente, é muita besteira, muita heresia, eu não estou falando das experiências pessoais que ele teve com Deus, a outra pessoa, estou falando como instituição, ok? Um grande besterol. Então, tem uma parte aí que cresceu-se, inchou-se, multiplicou toda essa estrutura embaixo de uma grande besteira, né? Chamada de teologia ou ensinamento e tal. Então, particularmente, e não sou eu que estou dizendo isso aí, os frutos mostram isso, né? Se você pegar as mensagens, as reflexões, a doutrina, e no velório dele,
A liderança estava ali falando com a viúva para assinar o termo de renúncia da presidência, etc. Então já está havendo uma grande disputa pelo poder de quem vai governar agora esse império. Então, quer dizer, esse é um legado. Por isso que eu disse que eu não gosto desse tipo de legado, certo? Esse é o legado. E outra, né? Morre o cara e agora quem assume é a mulher, quer dizer, é um negócio familiar. Como é que foi? É uma empresa? Tá ligado como é que funciona a igreja hoje, né? Sai o dono, morre o dono, aí fica o vice-dono. Morre o pai, fica o filho. A mulher que denunciou ele um tempinho atrás, agora que vai assumir, que estava falando que esse ato, que eu vou falar daqui a pouco, meu Deus do céu, deu até nojo. Mas enfim, igual aqui a questão da Lagoinha colocada, exatamente, né? E a Lagoinha eu falo já desde 2007, 2008, eu já falo, que isso aí. Participei de várias coisas na Lagoinha, em Belo Horizonte, tudo, já fizemos uma parceria uma época de algumas coisas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse legado, né? Deixar um legado não é suficiente. Tem que ser o legado que Cristo projetou pra gente. Ok? Esse é o ponto. E aí o nosso amigo Repórter 600 tem que ser uma assembleia e votação pública, segundo a legislação brasileira. Então, brother, aí é que eu entro no que eu falei ontem na mesa, quando estávamos conversando na casa dos meus pais, com alguns amigos. Qual é o benefício de se ter uma instituição evangélica? Qual é o benefício para o reino de Deus? Porque ninguém vai me convencer de que é necessário por causa da lei. A lei não exige. Para ser cristão, para conviver em comunidade como cristãos, você não precisa ter CNPJ. Não vem com essa. Não, é porque para dar seriedade à Igreja de Cristo, não precisa desse tipo de seriedade, de documento, de rolo, quem é dono, quem não é, a Assembleia dirigir, briga por poder, a Igreja de Cristo não precisa disso. Isso aí é a Igreja Católica Romana que criou depois. Os discípulos de Jesus se reuniam. Aquela marca do peixinho lá que o pessoal usa por aí, eles marcavam aquilo lá como um ponto de encontro em lugares para se encontrar. Por isso que ficou conhecido como a marca da igreja perseguida, né? Porque eram perseguidos, então eles precisam marcar lugares específicos para se encontrarem. Então, não há benefício na criação de uma pessoa jurídica para a igreja. Eu sou contra, não sou a favor de se organizar a igreja dessa maneira. Eu sou a favor do seguinte: tem um grupo de irmãos, a igreja de Cristo. Ok, monta uma ONG lá e essa ONG aí vai responder para o governo. Agora a igreja não precisa de CNPJ, a igreja não precisa de pessoa jurídica, você acaba com a igreja quando isso passa a existir. Por quê? Porque entra poder, dinheiro, aí já era. Aí já era, meu irmão. Quando tudo é feito por causa de cargos, e não por vocações, que o cara não é apóstolo por causa da função apostólica, ele é apóstolo por causa do cargo superior, né? Não deve ter arrecadação também? Sim, pode ter arrecadação, não há problema de ter arrecadação. Por isso entra a ONG aí, ó, pronto, para responder diante do governo, faz a ONG ali, pronto. A ONG, por quê? Porque essa arrecadação deve fazer o quê? Desenvolver projetos sociais, e é o que a ONG faz. A ONG é uma instituição reconhecida pelo governo, seja ele aqui em Portugal ou no Brasil, aqui fala associação, no Brasil também, pela lei é associação, né? Essas associações aí, você tem a associação que vai mudando essa diretoria sempre aí e vai administrando esse recurso para promoção de ajuda, benefício para a sociedade, principalmente aqueles que estão ali, os irmãos, etc. Pronto, beleza. Era a forma que era administrado o recurso também ali. Pronto, está tudo certo. Mas a igreja, não. A ONG é um braço ali da igreja, mas não é a igreja. Mas a congregação fica onde daí? Se reúne na ONG? Então, a ONG é um documento. Espaço? Meu irmão, tem tanta gente que não tem CNPJ que se reúne no Brasil. Tanta gente que não tem pessoa jurídica que se reúne no Brasil. Aonde que está escrito na legislação brasileira que você não pode reunir? Não está na Coreia do Norte, não. Não está em Cuba, não, que você precisa de um documento do governo para reunir pessoas ali, para saber se é um ato político ou não. Não tem.
nas casas, galpão, embaixo do cajueiro, qualquer lugar. Agora, a questão é, nós queremos reunir por causa da comunhão que temos, da comunidade que vivemos, ou nós queremos nos reunir para mostrar quão grande nós somos? Então, mas eu não sou a favor, cara, de você reunir. Você pode fazer uma reunião uma vez no mês, cada 6 meses, 3 meses, um ano, não sei, com todo mundo, num ginásio, ok, beleza, aluga um ginásio lá naquele dia, faz... Mas a convivência não, irmão. Você acha que eu sou a favor da Lagoinha, por exemplo, que você entra sem conhecer ninguém e sai sem conhecer ninguém, com aquele monte de gente, 5 mil pessoas sentadas, 7 mil, 8 mil pessoas sentadas ali? Claro que não. Você acha que Jesus ia fazer assim? É óbvio que não. Que pessoalidade que tem, que exercício dos dons existe ali, que pastoreio existe ali. Ah, mas aí eles fazem as células, os grupos. Porra, por que não fica então nas células? Se o cuidado é nas casas, se a relação, se a estratégia que as igrejas grandes utilizam para cuidar das pessoas são as casas, por que a igreja não desenvolve nas casas então, ao invés de gastar 5 milhões, 10 milhões na construção de um templo? Por que não? Por que não fazem isso? Porque toda igreja grande, eu falo porque eu estava numa igreja grande, eu trabalhava numa igreja grande, né? Não dá para conhecer todo mundo, a gente tinha o quê? 4 mil pessoas. Ah, não dá para conhecer todo mundo, aí vamos para as casas. Eu coordenava mais de 500 pessoas nas casas, em grupos diferentes, muitos grupos diferentes. Essa era a estratégia, mas isso não tem que ser estratégia, essa é a vivência de igreja. Ah, mas peraí, não é bem assim. A gente tem que ter um lugar lindo, maravilhoso, que demonstre poder, como os egípcios faziam, né? Eles construíam estátuas grandes e monumentais e tal, para mostrar poder, força. Ah, então não tem nada a ver com igreja. Ah, tá bom. Então tá bom. O que justifica gastar 5 milhões para a construção de um templo? Sendo que tem, a Dona Maria lá recebe R$400 de aposentadoria. O que é que justifica? Fala para mim. Reunir online? Pode reunir online também. Ué, reuniam com Paulo através de cartas, 6 meses para vir uma carta de Paulo. Eles reuniam ali, liam a carta, oravam juntos, tudo. Ué, acontecia isso aí. Aqui a gente reúne nas casas, mas sempre tem que mudar, né? Da treta, tem não crentes. Então, cara, deixa eu dizer um negócio legal você colocar isso aí. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu o que significa igreja. Deixa eu contar um negocinho para vocês. Ó, mas é segredo, não vai contar aí fora aí, porque senão vai que a galera fica sabendo e começa a fazer o certo. Eu vou contar para vocês aqui, tá? A reunião da igreja, ó, presta atenção nisso que eu vou contar para vocês, que é um segredo milenar. Há 2000 anos isso está guardado, esse segredo. Eu vou contar agora para vocês. Igreja, ou a reunião da igreja ali e tal, é uma reunião de igreja, de cristãos, de discípulos de Jesus, daqueles que já conheceram Jesus e agora vão ser doutrinados, ensinados, direcionados e vão viver a expressão do amor entre irmãos. Logo, filosoficamente falando, não tem nada a ver com os de fora. Não tem nada a ver com os de fora. A gente não tem que convidar ninguém de fora para essa reunião. Não tem nada a ver. Porque se eu convidar alguém de fora para essa reunião, essa pessoa não vai entender nada do que está sendo falado ali. E se eu falar para ela, a igreja não é edificada. Eu transformo o lugar de reunião, assembleia dos santos, como diz o texto bíblico, num lugar de evangelismo. Quer dizer, eu evangelizo, mas não edifico a igreja. E se eu edificar a igreja, eu não evangelizo. O evangelho se vive com aqueles que não são igreja lá fora. Agora, a reunião é dos santos, a Bíblia disse. Então você não faça na casa onde tem pessoas que não são cristãs. É muito simples. Não precisa de muita massa cefálica, gente, para a gente entender isso aí. É a reunião dos santos. Se tem um membro da família lá que não gosta, não faça lá. Acabou.
Ah, mas onde vai fazer? Faça na calçada. Eu morava no sertão do Nordeste e eu fazia embaixo do pé de manga. Quantas vezes a gente pegava a cadeira e ia pro meio da rua paradinha, lá ninguém não passava carro, lá a gente pegava a calçada e um pedaço da rua ali, todo mundo reunido, os irmãos, pra gente fazer o quê? Ter edificação, reflexão bíblica, ter os irmãos participando, crescimento espiritual e tal. Ah, vamos fazer alguma coisa com os de fora? Aí é diferente. É que a gente não entende o que é igreja. A gente quer misturar tudo e virou um balaio de gato, uma bagunça terrível. E aí a gente acaba não tendo o estilo de vida que deveríamos ter. Porque a gente fica preso a essas coisas. O que eu estou falando para vocês é a forma que a Bíblia mostra que a igreja vivia. Agora eu tenho que definir se eu quero aprender ser igreja da forma que nasceu a igreja ou se eu quero aprender a ser igreja com a igreja católica. Se eu quero aprender com a igreja católica, a igreja evangélica é um bom exemplo disso aí. Ela aprendeu direitinho e faz igual, muita coisa igual. Muita coisa igual. Muita. A ceia, as ordenanças aí dos cargos. Pode pegar, estuda a igreja católica e estuda a igreja evangélica. Você vai cruzar assim, você vai ver diferenças de nomenclaturas, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Agora, eu vou repetir para vocês. Eu sou contra um templo? Não. Eu sou contra o que se faz com o templo. Gasta-se muito tempo, energia e dinheiro com o templo e não com pessoas. Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Agora, o que tudo isso tem a ver? Tem a ver com... O nosso devocional hoje é sobre esse estilo de vida. Um estilo de vida que está mais parecido com Jesus e não um estilo de vida que está mais parecido com a religião. Um estilo de vida onde nós vamos bater de frente com o sistema. E olha, deixa eu dar um recado para você. Se você quiser ter um estilo de vida mais parecido com Jesus, você vai arrumar inimizades. Não tem como não arrumar inimizades. Vão pegar no seu pé, vão virar o rosto para você, vão te chamar de herege e vão te xingar. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, não tenha dúvida. Mas aí é a decisão que nós precisamos tomar. Se eu quero ter um estilo de vida que honra a Deus, que se relaciona com Deus, ou um estilo de vida igual à maioria. Vamos falar sério? Fazer uma perguntinha. A maioria das pessoas que está ao seu redor tem um estilo de vida legal, bom, abençoado? Eu gostaria de ouvir você agora aqui, mas não dá, então escreve. Escreve aqui, ó. Sim ou não? A maioria das pessoas que vivem ao seu redor tem um estilo de vida que você pega como exemplo e fala assim, puxa vida, esse estilo de vida é top. Que legal. É isso mesmo, eu tenho que aprender com isso mesmo. A maioria das pessoas tem esse estilo de vida. Um estilo de vida espiritualmente saudável, emocionalmente equilibrado, socialmente relevante aí na sociedade e tal. Tem. Responda para mim. Aí, ó, tá todo mundo respondendo não. Mas se você está respondendo não, então você já sabe como não fazer. Já sabe como não fazer. Então não faz igual. Não faz igual. Copie o estilo de vida de quem você realmente quer se parecer. E quando eu digo se parecer, eu não estou dizendo que você vai mudar e ser igual à pessoa. Não, mas é o estilo de vida. A forma, os princípios, os valores, a forma de enxergar o mundo. É por isso que Paulo bate no peito e fala assim, olha, sede meus imitadores. Isso não é arrogância, isso é reconhecimento de que ele estava caminhando da forma correta. Porque se eu não conseguir reconhecer isso aí e ficar nesse espírito de autocomiseração, não, eu sou um pecador desgraçado que estou pecando todo dia, que nem eu vi uma entrevista do Rina, lá falando num podcast aí, ele falando assim, não, mas tem várias coisas que eu concordei com ele naquela entrevista, mas nesse ponto eu não concordei quando ele diz assim, não, porque nós estamos pecando todo dia, toda hora a gente peca. Não, para essa mentalidade religiosa, porque o Bola de Neve, só na prancha ali e no título ali, ó, Bola de Neve, é só aí que não é religioso. O Bola de Neve é tão religioso quanto outras religiões, que a ideia é pecamos a todo momento. Não.
Não, não pecamos em todo momento, não. Eu sou pecador, a raiz pecaminosa que há em mim me torna uma pessoa afastada de Deus e terrível, não tenha dúvida. Mas espera aí, se eu tenho Deus na minha vida agora, eu não sou mais um pecador inveterado. Eu não vivo mais essa prática. Eu não estou mais vivendo assim. Eu posso sim ser um bom exemplo para as pessoas, sim. Eu posso ser uma boa referência, sim. Eu posso exercer os meus dons e ser bom naquilo que faço, sim. Ué, é uma dualidade. Olha, a minha natureza, ela é ruim, ela é má. Mas eu não vivo governado por essa natureza mais. Eu vivo governado por Deus. Então, essa natureza se submete ao governo de Deus. Paulo falava que dos pecadores ele era o maior. Por que será que ele falou isso? Exatamente por isso que eu estou dizendo. Porque ele não queria se sobressair, ele não queria se colocar acima dos outros. Eu sou o pecador, mas o mesmo Paulo fala para ser imitador dele. No pecado? É claro que não. Por quê? Porque ele explica que a natureza dele se submete agora à de Cristo. Se a gente precisa isolar só esse versículo e deixar ele parado, podemos pensar muita coisa. Mas há todo um contexto nas falas de Paulo. O mesmo Paulo que fala que ele era um pecador, fala que ele não vive mais segundo a vontade dele. Olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço mais, ele disse. Aquilo que eu não quero, isso está sempre diante de mim. O mesmo Paulo fala que o Espírito milita contra a carne. Quer dizer, há todo um contexto, e eu estou aqui colocando para vocês esse contexto que é posto nas cartas de Paulo. A sua e a minha natureza, ela é má. E nem perguntaram para mim esses dias, né? Tentei uma resposta aí. Eu preciso que vocês me ajudem, tá? A compartilhar, a comentar nos vídeos que a gente está fazendo aí. Eu estou fazendo respostas irônicas nesses vídeos aí, para a gente alcançar mais pessoas também. A ideia desses vídeos é a gente alcançar mais pessoas, a atenção delas, para que elas assistam outros vídeos, aí sim sejam edificados, conheçam a Deus, etc. Tá bom? Mas uma pessoa perguntou, eu não lembro, eu não sei o que é justo e tal, né? Esqueci a pergunta exata, mas aí a minha resposta foi: você se acha uma pessoa justa? Acho que foi isso e tal. Quer dizer, não há ninguém que é. É em Cristo nos tornamos, né? Mas a natureza não é. Ok? Esse é o ponto. Ele fala que o bem que quer fazer não faz, exato, né? Mas o mal é um negócio doido mesmo, né? Porque olha só, entenda o seguinte. Olha uma quebra de paradigma religioso aqui agora. E eu tenho mais 6 minutos com vocês. Olha uma quebra de paradigma aqui, ó, de paradigma. Sentir não é pecado. Sentir não é pecado. A questão é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Você pode sentir. Um T grande por uma pessoa que não seja seu cônjuge. Vai sentir. Como é que você vai dominar isso aí? É sentir. Isso faz parte da sua raiz pecaminosa. Isso faz parte do seu eu aí. Ok? Não transformado. Porque isso não é transformado, isso não é mudado. Isso faz parte da parte biológica. Você pode sentir raiva, você pode sentir ódio, você pode sentir vontade de matar, você pode sentir muita coisa. A questão é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Eu vou submeter o meu sentimento, as minhas emoções, o meu desejo à vontade de Deus, à razão em Cristo, à fé em Deus. É isso? Essa é a questão. Esse é o ponto. A Camila colocou aqui, a pergunta foi por que acontece coisas ruins, né, com pessoas boas? É verdade. Obrigado, Camila. Eu gravo tanto vídeo que eu nem lembro. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Aí eu coloquei lá, você se acha uma pessoa boa, né? Você é uma pessoa boa? Como assim? Porque bom é Deus. A gente se acha merecedor de não acontecer coisas ruins. Ok? Pô, se fosse isso aí, então, tá lascado. Quando a gente falha, então já tem que se terminar, né? Ainda bem que a justiça de Deus é bem diferente da nossa, né? Obrigado, casal Ciscaneca aqui também. Você é bom? Eu respondi, é verdade. É uma resposta irônica porque a resposta tem a ver com, olha, você é bom?
Quer dizer, vamos fazer assim, olha, quando você tiver atitudes boas, você vai colher coisas boas. Quando você tiver atitudes más, você vai colher coisas más. É assim? E quem determina qual é o nível do que vai acontecer? Não, a justiça tem coisas que só Deus mesmo, né? Como nosso amigo colocou aqui, né? É doido, tem coisas que é só Deus para compreender, tá? Dentro da soberania de Deus e não da nossa compreensão humana. Bom, tem 3 minutinhos aqui. A Sheila tinha colocado que não conhece aqui também, ninguém assim, só conhece uma pessoa, né, que seria uma boa referência ali. Enfim, de tudo que eu falei aqui, guarde isso, né? Tenha bons exemplos, mas guarde principalmente a questão da adoração. Lembre-se dessa mulher invadindo a casa do fariseu para ter uma relação profunda com Jesus. Então, minha oração, meu desejo hoje é que você possa invadir o que for necessário e deixar o que for necessário para ter uma relação pessoal com Jesus profunda. Porque, no final das contas, é isso que vale a pena. Tá ok? Sobre essa questão aí do Bola de Neve, do Rino e tal, amanhã na live, à noite, amanhã, eu quero comentar um pouco melhor sobre isso aí. Eu vou falar algumas coisas um pouco mais pesadas em relação à situação. Eu não quero ficar falando da doutrina, Bola de Neve, nada disso. Mas essa situação aí que envolveu a morte e alguns pontos específicos que a gente tem que começar a prestar atenção. Porque a vida passa assim, ó. Acabou para ele. Jovem que eu lembro da entrevista dele bem no início lá, jovenzinho. Não, eu parei de fumar uns beck agora e tal, e eu tenho que falar de uma maneira que a galera vai entender. Pô, ele tá certo, tava certo, pô, ele tava certo. No início lá, como tava começando, era isso mesmo. Só que com as coisas vão acontecendo e vão se perdendo, e a vida passa, e a gente nem vê. Eu finalizo com o seguinte: talvez amanhã eu seja apenas uma foto na parede do quarto dos meus filhos. Talvez amanhã seja isso. Já imaginou? Se hoje acabar para mim, talvez amanhã vai ser isso. Só uma foto. Talvez daqui a alguns anos, daqui a 50 anos, nem uma foto eu serei mais. Então, por quê gastar minha vida com aquilo que não vale a pena? Por que não deixar uma marca? Pense nisso. Pense nisso.